Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nossa quarta aula hoje aí do grupo de intermediários. Espero que estejam gostando aí do curso. E hoje eu pensei numa aula prática para nós fazermos juntos. E de acordo com o que eu estou recebendo de retorno aí do pessoal, nós temos bastante gente aí na faixa de desde 600, 800, 1000, 1200 de rate no online, né? Isso eu estou colocando o rating online, tá? Tem pessoas que estão um pouquinho mais avançadas também, mas o objetivo de fazer essa aula é procurar atender as dúvidas de um pessoal sobre lances iniciais e uma própria forma de pensar no meio-jogo, encaixando os conceitos que nós vimos nas primeiras aulas, tá? Aquela ideia de conceito de centro, de desenvolvimento das peças, de uma forma de pensar tática também. Então, hoje o que eu vou fazer? Peguei até uma conta emprestada aqui, porque eu não estou com o meu chess.com pago. Peguei a conta aqui de um amigo, porque a gente pode fazer ele jogando contra o computador, pode fazer os exercícios de tática, né, na versão paga dele, tá? E eu vou fazer o seguinte hoje. Eu vou jogar nesses níveis aí que estão sendo a grande dúvida do pessoal intermediário. Eu vou jogar contra o computador aqui, que no chess.com permite isso, né? Por níveis aqui dos jogadores. E para principalmente mostrar talvez os erros que essa faixa de rating pode vir a estar cometendo, tá? Então, mostrando talvez alguns lances, por que não são interessantes. Então, vou fazer partidas aqui aleatórias contra o computador, que vai subindo de nível. Acho que eu vou fazer duas partidas, tá bom? Talvez para a gente aplicar algumas ideias. E como eu falei, a essência é principalmente mostrar para aquele que está nessa faixa de rate intermediário, mas está com dificuldade ainda de evoluir, talvez se identificar com alguns movimentos, né? Talvez ver o porquê eles não são tão bons, tão interessantes, e eu poder colocar aí uma versão de como a gente poderia estar agindo diferente, de repente, poderia estar pensando o jogo diferente, tá bom? Então, uma aula mais prática, onde eu vou jogar e colocar a linha de pensamento de acordo com o que a gente viu até agora no curso. Esse é o objetivo da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos já começar, pessoal? Tomara que dê tudo certo. Não estou editando o vídeo. Tomara que saia tudo em ordem aqui, né? Então vamos lá. Eu peguei aqui o primeiro computador aqui que tem, né, para jogar com o computador melhor. Tem no nível aqui que, pelo que eu vi, vai de 600, 900, 1200, 1600, 2000, ele vai saltando. Eu acho que o 600 vai ter muito erro básico, tá? Não sei se eu começo no 600 ou 900, eu estava até em dúvida. Acho que a gente pode começar, vou fazer uma rápida então no 600, nem que for para fazer mais partida, eu vou fazer uma rápida aqui no 600. Como eu falei, o objetivo, né, não é falar, nossa, como que a gente pode ganhar? Não, ao contrário, talvez explicar alguns lances deficientes que essa faixa de rate pode estar tendo, tá bom? Vamos lá então, pessoal, porque também não tenho que me preocupar, estou colocando contra o computador aqui em níveis, porque eu não tenho que me preocupar com o tempo também, tanto meu quanto do adversário. Aí dá para poder a gente explicar um pouquinho melhor, tá bom? E vamos lá a partida, vamos ver o que vai dar. Vamos selecionar o Jimmy então, que é o nível 600 aí do chess.com. Escolhi o Jimmy. Aqui, sem qualquer tipo de ajuda, são permitidos voltar 3 lances. Não, vamos jogar sem qualquer tipo de ajuda, né? Jogar de brancas mesmo essa primeira partida. E vamos lá, vamos começar, pessoal. Bom, vou começar com o meu D4. Meu lance inicial é o que eu gosto de fazer, né? A gente já explicou ele conceitualmente. Bacana, o Jimmy jogou D5 correto, né? Conquista do centro, igualou. Vou jogar com o meu C4, aquela batida de centro lá no peão. Vamos ver como o Jimmy respondeu. O Jimmy respondeu com a Chigorin, né? Tigorin, que é o cavalo vindo aqui direto para C6, né? Saiu daquelas ideias de B6 ou C6 mesmo de peão e já jogou a Tigorin. Bom, tá o lance correto, né? Ele está batendo nesse meu peão que está aqui, que eu pintei de vermelho de D4.
Esse é o objetivo desse lance, né? E agora a gente tem que pensar no próximo lance. Bom, eu posso jogar aqui, olha, tanto com o cavalo F3, né? É o lance aqui que eu vou estar fazendo. Outros lances possíveis, tá? Que a gente poderia pensar. Poderia jogar um E3? Até poderia. Deixa eu ver se fica certo aqui, ó. Fica. Poderia até pensar num E3, mas o que acontece? Se eu jogar um E3, eu vou estar bloqueando o meu próprio bispo lá de C1 no próximo movimento meu. Então, eu penso, eu posso fazer algum lance de desenvolvimento, onde eu também não, de certa forma, não bloqueio a minha peça, esse meu bispo depois ele pode vir para cá, atacando um cavalo, né? E não está restringindo esse bispo de atuar. Então, talvez seja melhor essa forma de pensar. E eu poderia trocar aqui também, né? Fazer a troca de peão aqui, tá? Aí ele jogaria com a dama, comeria, eu poderia desenvolver meu cavalo para C3 atacando a dama. Só que aí ele vai ter duas peças por uma batendo em D4, né? Então, não é um lance que de repente seria aí o mais interessante, a gente já perder um peão limpo logo na abertura. Eu vou fazer o lance de cavalo F3, meu objetivo é trabalhar lá pelo centro. Ele trocou, né? Decisão de efetuar a troca aqui do peão de D pelo peão de C. E agora eu vou jogar ainda aquela nossa ideia das primeiras aulas de continuar o trabalho de atacar o centro, de conquistar esse centro, né? Eu vou jogar com o peão de E4, tá bom? Previsto, né? Até agora o Jimmy está jogando alguns lances aí interessantes. Ele desenvolveu o cavalo de F6. Qual é a intenção? Bater aqui no meu peão de E4, certo? Bom, o que eu penso agora? A gente tem lances, né? A ideia não se fala muito em lances candidatos na abertura, né? As aberturas geralmente têm alguns, talvez dois, três lances bem jogáveis, né? Mas a gente poderia fazer o que? Avançar esse peão de D5, é a primeira coisa que vem em mente. Avança o peão de D5, ataca o cavalo. Esse cavalo possivelmente ele vem para D5. Eu poderia atacar depois o bispo recuperando o peão de C4, atacando o cavalo também. Né? Ele não tem necessidade ainda de tirar esse cavalo, porque ele tem a dama como proteção, tá? Mas é uma possível continuidade. Vamos ver outra que vem em mente, o cavalo em C3 também. Cavalo em C3 com essa ideia também de trabalhar pelo centro, lá por E4, né? E eventualmente poder avançar o peão também. Acredito que sejam os dois lances mais jogáveis, né? Eu não posso, se eu simplesmente com o meu peão de C4, ele vai comer o meu peão de E4, então não tem sentido eu jogar o bispo agora comendo esse peão, certo? E quero pensar um pouquinho mais. Se eu jogasse o cavalo C3, possível lance dele depois. Ele poderia jogar o bispo em G4, né? E aí eu ia ter que pensar nessa cravada. Eu ia ter que jogar talvez um bispo ou avançar o peão de D5, ou colocar um bispo em E3, né? Então a ideia, eu prefiro ainda estar mantendo essa iniciativa, tá? Prefiro aqui nessa situação ainda estar mantendo um certo grau de iniciativa do que esperar para responder algum ataque dele, alguma situação de cravado, algum ataque sobre as minhas peças. Então eu vou procurar colocar esse peão aqui em E5. Optei por isso. Não, mas aí não. Aí o Jimmy me deu uma peça limpa. Bom, aí já complicou, né? Pensei que o Jimmy ia vir com um cavalo para D5 aqui, olha. O Jimmy me deu a peça limpa. Vou comer, vou aceitar, né? Que triste. Não, Jimmy, ó, esse é o nível 600, pessoal. Nível 600 está triste. Bom, ele também não comeu o peão, né? Vamos lá, eu vou comer mais um peãozinho então. Tá de graça? Vou comer. Tá, vamos lá. Que triste esse lance do Jimmy. Mas tudo bem, estava tão bom até ali para poder explicar, né? Dá vontade até de fazer outra partida já. Eu poderia agora, o lance que vem de imediato, cavalo C3, né? Atacando lá a dama em D5. Deixa eu ver se tem algum lance melhor.
Um bispo H6 também vem em mente, né? De repente já não deixando o Jimmy rocar mais, porque aí já não deixa ele fazer o rock pequeno. Mas o cavalo em C3 aqui parece ser o mais interessante, atacando a dama, fazendo ele perder um tempo com a dama. Né? Acredito que sejam os dois lances que me vêm em mente agora mais interessantes. Eu vou fazer o lance de iniciativa ainda também. Tá? Eu vou jogar com o cavalo em C3, atacando a dama dele. Recua a dama para D7, aparentemente sem lógica esse movimento do Jimmy, né? E se a gente pensar o que ele está querendo com isso, ele ainda bloqueou o bispo dele de casa branca, né? Teria, acho que, outras casas melhores aí para o Jimmy sair, para o Jimmy tirar essa dama. Bom, Jimmy tirou, já me vem logo de cara, vamos pensar. Se eu avançar o peão para D5, atacando o cavalo não pode vir para E5 que ele perde. Teria que voltar, ou B4, ou A5. Se vem para B4, a gente continua atacando, né? Poderia ser esse lance, ou simplesmente a gente poderia recuperar agora o peão, né? Com o bispo de C4, desenvolvendo esse bispo, uma casa de controle central, e mantendo uma possibilidade de roque depois. Até aí tudo bem, né? Até porque agora, pensando no que o Jimmy pode pensar em fazer. Próximo lance dele possivelmente seja o roque, né? Possivelmente seja o roque. Pensando agora, tá vendo? Pensando na próxima possibilidade dele, que o próximo lance dele seria o roque, o bispo H6 também passa a ser bem atrativo, porque esse peão, ele não tem como proteger ele agora, o peão de C4, certo? Porque se ele jogasse aqui, olha, o B5 não adianta que eu tomo de cavalo, né? Tomo de cavalo e não tenho por que ele continuar com esse lance aqui de B5. Aí ele poderia jogar o quê? Um bispo em F6, próximo lance? Com 3 peças atacando o meu peão de D4. Também seria um lance lógico, né? Bispo em F6. Ou do jeito que está jogando o Jimmy, será que ele poderia dar um cheque com a dama dele em E6? Se ele der um cheque com a dama em E6, eu jogo o bispo em E3. Também não tem problema. Eu vou jogar então, recuperando aqui o peão, tá? Pensando até nessas situações, vou deixar ele rocar, vou jogar peão, vou jogar agora recuperando o peão, dama em F5. O que o Jimmy quer com esse lance? Né? Por isso que é aquilo que a gente falou, ele colocou uma dama que fechou o próprio bispo dele de casa clara, né? E agora ele fez um erro talvez já para a gente comentar nesse nível de rating, né? Quer dizer, ele fez dois movimentos com a mesma peça, no caso a dama, deixou de desenvolver aquele bispo dele que está lá, olha, na casa de C8, deixou de, né? Não deveria ter bloqueado, dois movimentos com a mesma peça, ficou complicado, né? O próprio desenvolvimento dele, não bastasse ter perdido aquela troca de peças, tá? Então é isso que a gente tem que observar, pensar o que eu quero com o próximo lance, o que o adversário pode fazer, tá? Pensar numa confecção de planos, né, que começa a entrar da abertura para o meio jogo, tá? A situação aqui que eu tenho tá uma situação que a gente viu na primeira aula, na primeira e segunda aula nós falamos sobre a ideia de centro. Olha, estou com meus cavalos batendo no centro, nos pontos centrais, estou com o meu bispo numa diagonal bonita, visando aqui também as casas centrais, tá? Então, estou jogando agora totalmente pelo conceito, né? Pelo conceito que nós vimos até agora. Bom, e vamos lá. Esse lance do Jimmy parece ser, aparentemente, não sei qual o sentido dele, né? Não está atacando nenhuma peça minha, não estou vendo nenhuma combinação de peças que ele pode vir a fazer. O primeiro lance que me vem em mente rápido é um roque, né? Pensando em rocar e trazer essa torre para E1. Mas agora o H6, bispo H6 passa a ser interessante também. Continuo tirando o roque dele, né? O que mais de possibilidade de lances que a gente pode fazer?
Eu tenho um cavalo em D5 bem interessante, né, olhando melhor. Um cavalo em D5, porque esse cavalo em D5 ele também bate lá no peão de C7. Bem interessante esse lance também. Ah, e a gente tem que pensar também que talvez esse lance do Jimmy agora comece até a ter um sentido. Talvez ele queira jogar pensando nessa minha ideia de cavalo em D5 para atacar o ponto de C7. O Jimmy pode estar querendo um cavalo em B4 atacando o meu ponto de C2. Tem uma ideia dele fazer essa combinação de cavalo com dama, me dando cheque, né, e atacando a minha torre. Eu chegaria antes com um ataque, mas eu também permitiria esse ataque dele posteriormente se eu não fizer nada para defender. Eu ainda teria um bispo em B3, tirando a casa de C2, né? Não teria problema, esse bispo também poderia voltar. E ao mesmo tempo, ele também teria, se eu jogar o cavalo em D5, ele teria um bispo em E6 também, né? Um bispo em E6. Então ainda também não daria certo da mesma forma. Né, pessoal? Então a gente vai pensando em planos, em ideias, e começa a ver até situações que o adversário possa vir a fazer, com base, às vezes, numa ideia que você teve, você pensa num contra-ataque que o adversário possa vir a fazer, tá? Então, com base nisso, eu vou jogar a ideia de roque mesmo, pretende sempre a gente pensar um pouquinho mais, né? Roque, ele pode vir a rocar. E aí sim, a gente começa a pensar num trabalho de ataque para esse rock dele, né? Aí a gente pode jogar a torre, posso passar ela E1, posso ter uma combinação de bispo com dama, um bispo em, né, aquela combinação clássica lá de um bispo em 3 dama de D2, ou mesmo o bispo deixando ele em H6 com a dama em D2, tentando avisar a entrada sobre o rock adversário. Tá? Vamos ver então, vamos lá, vou rocar. Novamente, mais um erro, né? Com certeza mais um erro nessa faixa de rating. Um terceiro movimento seguido com a mesma peça, né? Com a dama. Totalmente equivocado. Por mais que agora talvez ele tenha uma ideia de jogar um bispo em G4, né? Deixando o meu cavalo aí cravado sob a ameaça da minha dama, mas quer dizer, já poderia ter feito muito antes, né? Então, quer dizer, moveu a mesma peça 3 vezes na abertura e ficou. Isso é bem incorreto sobre a ótica que a gente viu conceitual, né? Da abertura, tá bom? Por um lado, impediu aquela ideia do bispo H6 momentaneamente. Agora, o torre E1 é algo que me vem na mente mais rápido, né? Deixando aí sim cravado o bispo dele. E bom, pensando no bispo em G4 dele, que pode ser o próximo lance, né? Se ele jogar um bispo em G4. Nesse caso, o H3 não vai funcionar depois que ele jogar, porque aí talvez ele comece a dar opções de ataque dele sobre o meu roque. A gente tem que pensar assim, que muitas vezes avançar os peões do roque são interessantes para tirar um ataque, mas ao mesmo tempo a gente enfraquece o nosso roque em muitas situações, né? O que eu quero dizer, se eu avanço esse peão aqui para H3, ou melhor, se eu deixo ele jogar antes o bispo em G4, depois eu avanço para H3, ele começa a ter tema aqui de bispo com dama, e aí tem que calcular, né? Se ele come bispo, peão, peão, bispo e dama, ele vai ficar com uma dama aqui, aparentemente não vai ter nenhum perigo esse ataque, né? Se ele fizer o sacrifício, essa dama vai estar em H3, a princípio teria totalmente defesa, né? Mesmo que eu possa voltar cavalo, se ele jogar um bispo em E6, eu posso vir até um F4 sem problemas. Então não seria também um ataque, né, que estaria preocupando, mas a gente tem que pensar, né? Tem que verificar. Agora a situação é que o meu cavalo ficaria com dificuldades para sair, certo? Então vamos lá. Próxima situação que a gente pode visualizar, deixa eu tirar as setas aqui.
visualizar o que tá me parecendo interessante também é esse cavalo para E5, visando bispo e cavalo sob o ponto de F7. Né? Por mais que eu sei do peão de D4, então vamos pensar um pouquinho, vamos calcular um pouquinho essa variante. Cavalo em E5, ele vai trocar dama, dama H5 por dama D1. Antes de recapturar a dama, eu posso ter um intermediário, né, de bispo toma peão, tirando de vez o roque. Rei em F8, talvez. Aí sim, torre de F pela dama dele de D1. E acredito que a gente estaria bem, né? Essa é uma linha. Agora, cavalo em E5, ele pode trocar diretamente lá. Cavalo por cavalo, peão por cavalo. Aí eu colocaria cavalo, peão por cavalo, dama por peão. Aí sim, torre em E1, passa a ser bem interessante, né? Porque eu coloco pressão na coluna E, em cima da dama e em cima do bispo dele de E7, tá? Mais uma variação que a gente pensa que se ele já trocar direto. Que mais? A próxima é de jogar o cavalo em E5, ele trocar cavalo pelo peão de D4. Aí continuaria da mesma forma, né? Teria um cheque com o bispo em F7. Não, nem poderia, não, esquece. Isso ele não poderia porque eu já comeria direto com a dama, né? Além de ter o cheque, teria a dama. Então, essa linha de pensamento, ele iria ficar muito perdido, mais ainda. Outra situação, se eu jogasse cavalo em E5, ele pode rocar direto. Cavalo em E5 e roque. Aí eu posso tanto trocar a dama de H5, deixando ele com o peão dobrado em H5 e isolado de F7. Poderia trocar pelo cavalo de C6, também dobrando o peão. Primeiro eu trocaria, acredito que as damas e depois o cavalo, tá? Então, me apeteceu esse lance, né? De acordo com um pouquinho de raciocínio que a gente teve, vou jogar o cavalo em E5. Vamos ver o que que vem. Ele rocou, né? Fez essa última opção aí que a gente tinha pensado. Vamos lá, agora bastante opção interessante. A que me vem logo de cara é trocar essa dama de D1 pela dama de H5, porque aí eu deixo totalmente destruído o roque dele, né? Talvez o que não agrade tanto é que a gente já tira uma dama de jogo, né? Para quem até gosta de mais peça em tabuleiro, talvez a gente mantivesse, mas com certeza é um lance lógico muito bom, dama de D1 pela dama de H5, ele troca por peão, fica com dois peões, né? Fica com melhor, fica com peão isolado em F7, peão dobrado em H5 e H7. E depois também fazer a mesma coisa com a troca de cavalo em C6, né? Aí o jogo estaria ganho já. Deixa eu pensar se tem algo até melhor. Acredito que é isso. Um cavalo em B5, mas ele tem bispo em E6. Continua defendendo com o bispo o ponto de C7, né? Não tem um ataque tão direto ainda agora. Outra possibilidade, dama B3 que me vem em mente agora, um dama B3, né? Um dama B3 também por quê? Coloco dama e bispo e cavalo sobre o ponto de F7. Só que aí ele vai ter cavalo A5. Aí eu posso dar cheque. O rei em H8. E aí a gente não tem continuidade, né? É. A gente não tem ainda uma continuidade de lance. Tá. Então eu vou jogar realmente aquela primeira situação, pelo que eu vi até agora. Eu vou jogar aquela situação de trabalhar
algum posicionamento aí sobre toda uma estrutura dele que ficou totalmente... Deixa eu ver se não tem melhor lance, só para confirmar. Eu vou jogar agora em cima da estrutura de peões dele mesmo. Não, aí não, né, Jimmy? Aí ele não comeu meu cavalo, decepcionou totalmente, né? Aí não, Jimmy. Aí eu volto esse cavalo. Tá? A ideia é jogar em cima da estrutura, né? Já está com peça, então olha só a estrutura de peões dele, né? As ilhas, né? Ele tem aqui 3, tudo bem, uma ilha, depois ele tem mais 2 ilhas de peões, né? Então, situação de peões totalmente comprometida, isso é interessante a gente pensar também, porque fica fácil para a gente estar explorando, tá? Essa é uma das ideias também. Bom, agora sim eu tenho cavalo em D5. Se ele trocar, eu troco por peão. Posso estar dando cheque nele. Em E7 posteriormente. Também tem o bispo em H6. E a outra ideia, né, uma ideia básica de ataque, é a gente trabalhar passando essas torres, né? Pode não estar tão claro agora, mas pensando também nisso. Bom, a minha peça que está impedindo essa junção das minhas 2 torres é o bispo de C1, que eu ainda não desenvolvi. Poderia também jogar esse bispo de C1 já em H6, mas ele joga bispo em G7. Eu troco e não fico tão satisfeito ainda. Agora, se eu jogar cavalo D5, né, que a gente tem que pensar. Se eu jogar cavalo D5, ele pode jogar o C6 para não perder esse peão. Não, aí esquece. Cavalo em D5, o objetivo era C7, mas aí se ele não trocar, se ele não fizer nada, eu como em F6, né? Aí esquece. Agora, tem a opção que eu estava pensando, era essa, cavalo em D5, ele troca cavalo, ou ele troca bispo por cavalo, peão por bispo, aí sim ele pode jogar um C6. Quando ele faz isso, aí eu posso jogar um cavalo em E7, dando cheque. Ou melhor, C6, cavalo em E7, cheque. Bispo, o rei para G7, uma opção. E aí eu poderia completar com o bispo em G5, atacando esse peão aqui que está isolado também. É uma forma, né, de pensar. Não sei se é o melhor lance aqui sugerido, né? E como eu falei, outra sugestão que eu penso agora é trazer as torres para o jogo também, né? Mas vamos trabalhar no cavalo em D5 agora. Voltou o bispo lá para proteger a casa de C7, não tinha nem pensado nesse lance agora. Mas vamos lá. Agora eu vou jogar o bispo em H6 mesmo, atacando a torre dele, né? A ideia é jogar esse bispo, atacando a torre, e a torre só teria a casa de E7. Aí sim eu estou pensando em passar as torres, né? Aí sim eu estou pensando em vir com torre para E1, colocando mais pressão na coluna central. Tá bom? Vou fazer esse lance agora sem pensar muito, para não ficar muito longo, tá? Avançou o peão, qual que é a ideia dele? Se eu trocar, ele troca com o bispo, né? Passa a atacar a minha torre. Só que ele também abre a minha coluna, que passa a ser muito interessante. Passa a ser muito interessante porque esse meu bispo já está tirando essa casa dele de G7. Então, quando ele faz isso, ele permite que eu troque. Na verdade, por mais que eu também vá ficar com uma estrutura de peão um pouquinho defasada, eu estou com vantagem nesse ataque sobre o rei dele, né? Então, acredito que eu vá fazer essa troca de peão mesmo. Outra situação
a torre vindo para E1 com a intenção de E3 e dar o cheque em G3. Tá? Eu estou pensando agora também. Ou simplesmente ganhar mais uma qualidade primeiro, né? Que é o melhor lance aqui. Né? Já ganhar a qualidade, bispo por torre, né? Com certeza, e depois pensar nessa estrutura de plano na continuidade, tá? Então eu vou trocar aqui, vou ganhar mais uma qualidade, Jimmy trocou, ok. E agora eu vou fazer aquele plano mesmo da torre, porque se ele trocar peão, eu troco o rei, coloco a torre em E3, posso até pensar em dobrar a torre, tá? Então vamos lá. Esses lances do Jimmy deixa a gente um pouco estranho, né? Ao invés de tirar os bispos, desenvolver um bispo em E6, talvez, né? No atacante não tem muito o que fazer, mas pensando em algum lance mais lógico de ataque sobre as peças agora, né? Para resgatar um pouco mais de vida aqui. Vou jogar mesmo com torre em E3. Vou, sem pensar muito, dobrar as torres aqui agora, jogando só no conceito um pouquinho. Agora sim veio aquele bispo em E6, né? Que a gente tinha falado. Daí se eu tirar cavalo de uma maneira errada, ele vai tomar esse bispo aqui de C4. Bom, pensando nisso agora, né, o lance do Jimmy em torre B8 é porque ele quer jogar, então, aqui um peão, né, peão para B5. Teve um pouquinho de lógica agora esse lance do Jimmy, sim. Eu ainda tinha comentado o bispo em E6, né, que ele poderia ter jogado antes, mas ele então quis trazer a torre para agora jogar o peão para B5, tudo bem. Vamos pensar. Pensa no sacrifício já que de cavalo por F7. Se cavalo por F7, ele vai ter que comer de bispo, porque se ele comer de rei eu ganho o bispo dele, né? Cavalo em F7, ele come de bispo. Tá. Ou melhor, e se eu jogar um cavalo em F4, vamos pensar esse lance aqui. Se eu jogar um cavalo em F4, ele troca bispo por bispo, aí eu vou ter a torre dando cheque, ele vai ter a única casa de fuga em G7. Ele ainda vai ter como sair. Ainda vai ter como sair. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho melhor. Deixa eu investir nessa linha um pouquinho, né, de lances candidatos. Vamos pensar em calcular um pouquinho ela então, pera aí. Cavalo por F7, bispo por cavalo. Aí eu poderia jogar torre em F3, vou deixando o bispo cravado, né? Com o rei ele poderia fazer um rei em G7. E aí eu não estou vendo a continuidade agora desse ataque. Vamos lá, pessoal. A gente está com muita peça, né? Porque qual que é a ideia aqui? O que eu estou pensando? A gente está com muita peça visando o rei adversário, né? Que está com um roque destruído de peão, né? Então eu estou com um cavalo em D5 em E5, eu estou com um bispo em C4. Aqui tem que ter algum ataque. Tem que ter algum ataque poderoso aqui sobre o rei. Não é possível que não tenha.
Até porque preciso fazer alguma coisa, porque senão ele vai jogar C6, eu vou ter que tirar o cavalo, né? E quando eu tirar o cavalo, ele ganha o meu bispo. Não, ainda tem o cavalo de D5, na verdade. Ainda tem o cavalo de E5, mas aí ele pode atacar via F6 também. E aí esse meu bispo é uma peça solta, né? Então, pensando em tema de tática, né? Esse meu bispo aqui tem que tomar cuidado. Ele está defendido por enquanto por esse cavalo, mas a partir do momento que ele força a saída desse cavalo e desse com o peão, esse bispo está solto. Ou mesmo ao contrário, né? Esse cavalo está sendo atacado. Se ele forçar o meu bispo a sair, ele vai ganhar esse meu cavalo, tá? Então aqui a gente tem que pensar um pouquinho como vai jogar. Cavalo F4. Eu vou jogar, acho que com cavalo F4. Essa linha, porque cavalo F4, se ele trocar bispo, eu tomo de cavalo, né? Já tá ganho. Se ele tirar o bispo para outro lugar, aí eu venho com o meu cavalo para H5 e passo a tirar essa casa de fuga do rei dele, tá? Então vou fazer essa jogada. Vamos lá. Ok. Só que agora ele me deu o peão, ele acabou de tirar a defesa do peão dele de F7. Posso comer de cavalo. Ou de bispo é melhor. É um cavalo porque deixou abertura para as duas torres na coluna, né? Deixou as duas, me deu mais uma peça. Bom, agora acabou, gente. Agora esse nível de rate, né? Realmente é complicado. Fiquei pensando tanto para ver se achava um lance de ataque para o Jimmy fazer essa palhaçada toda aqui. Acabou agora, vamos jogar rapidinho só para a gente concluir agora essa partida. Peraí, volto. Tirar a casa de fuga dele, porque aí eu começo a ter... Ele me deu mais uma peça, né? Ei, Jimmy. Eu poderia ter jogado aqui antes o cavalo em H5 antes. É, que realmente eu deveria ter feito. Troco mais um cheque. Vou usar esse cavalo para poder jogar a torre. Bom, é tanto lance agora. Vou jogar um pouco rápido agora esse final. Cheque, ataquei. Simplificar aqui mesmo. Passar o peão de D se não tiver nenhum checkmate imediato, né? Precisava tirar essa casa dele aqui. Eu tenho um checkmate aqui, né? Vamos lá, tem um checkmate com a minha torre em F6. Não, ele ainda tem fuga em G7, né? Aí ele teria fuga em G7 ainda. Então, vamos fazer a daminha mesmo. É, com cavalos ainda não dou mate. Fazer mais uma dama mesmo. Não sei nem se é o melhor lance, mas vamos tentar finalizar. Importante ver se não está afogado, né? Ele ainda tem peão para mexer. E agora o mate ele vem como? De forma mais rápida. Com torre em C7, né? Isso. Tá bom. Ok, pessoal, uma primeira partida então para poder colocar um pouquinho uma forma de pensar minha, né? Claro que é uma forma ainda muito distante, né, de um titulado aí como mestre internacional, como grande mestre, mas também podendo ajudar o pessoal nessa faixa de rating, tá? Aí, como a gente falou, é 900, 1.200, né, até 1.800, 2.000, é uma faixa de rate que a gente de repente pode estar ajudando. Eu quis colocar um pouquinho uma forma de pensar, tá? Vamos fazer mais uma partida, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido agora, tá bom? Vamos colocar um próximo bot aí. Vamos lá, agora já foi para 900. Então, centro, E4, já começar a próxima partida nossa, respondeu agora com D5, C4. Até aí tudo no conceito, né? Respondeu com E6, vou jogar o cavalo em C3, batendo lá no ponto, a gente vai jogar igual. Jogou com o cavalo F6, correto, né? Igualdade lá sobre o ponto de D5.
Aqui, uma das ideias é a troca, né? Ou bispo em G5, algumas variações com bispo F4 também. Eu gosto de jogar essa primeira troca central aqui, tá? C por D. Não, aí já começa os problemas, né? Correto seria fazer a troca, seja ela de peão ou ainda de cavalo, que seja, né? Mas aí cedeu mais um peão, vamos lá. Já que deu, um peão de graça, vamos aproveitar. Não, a nicha de 900 está pior que o bot de 600, pessoal. Aí me deixou dar um cheque, né? F7, aí tristeza, hein? Deixa eu até ver um lance mais interessante. Não quis comer também esse peão, tá bom. Vou jogar para cima da cravada do cavalo mesmo, bispo em G5, cravando o cavalo. Defendeu-a com a dama. Agora ele tem um ataque sobre dama e cavalo, né? Se eu jogar cavalo em D4, ele pode jogar ainda um dama B4, me dando cheque, né? Eu posso até jogar de dama também, D2, dama D2, troca, troca, e aí eu continuo duas peças por uma batendo em F6, né? Já que tem vantagem de três peões aí. Deixa eu ver se tem um lance melhor do que cavalo. Cavalo em 4, poderia desenvolver simplesmente cavalo F3, né? Lance de desenvolvimento. Poderia jogar um E4, parece melhor ainda agora, né? Olhando, a gente joga um E4 porque o próximo lance é um lance de ameaça direta sobre um garfo. E aí ele pode jogar um dama B4. E aí não precisaria nem me preocupar. Aí teria até o dama D2 antes. É isso aí. Então, pensando pelo conceito, né, pessoal? Aquilo que a gente falou. Procurei só ver algumas ideias dele de dama em B4 aqui dando um cheque, né? Se tirasse esse cavalo. Mas o que a gente viu no conceito aí na primeira e segunda aula? Conquista do centro, né? Então, independente do que o adversário joga, mesmo se ele joga muito errado, muito certo, ou se é um bot que está mais ou menos fraco, a gente vai evoluindo, não importa, tá? Aquele lance de 4 realmente aparentou ser o melhor lance aqui, dentro daquela ideia de conceitos que a gente está vendo de centro, tá bom? Atacou meu bispo diretamente, né? Faz sentido para que eu tome uma decisão. Aqui eu já tenho um garfo na dama dele, que deve ser o mais interessante, né? Agora um E5, aí sim de novo, ele tem um dama B4. Aí eu posso dar o cheque de intermediário e tirar o meu bispo, tá? Então é importante pensar, vamos lá, nessa faixa de rating aqui, uma situação já de pensar um pouquinho, né? De repente atacou o seu bispo, você fala, vou comer o cavalo já direto, vou fazer essa troca aqui de cavalo. Ou vou tirar o bispo, tá? Mas a gente está vendo aqui, até eu falei antes, um tema tático, por isso a gente falou de estudar tática, né? De procurar ter padrões de tática. Esse lance de E5 é o primeiro lance que me veio na mente, porque ele já é aquele garfo de peão na dama e no cavalo. Então é um lance que acaba vindo rápido, né? Eu só pensei numa continuidade depois, ele dá um dama B4 aqui, atacando o meu peão de B2. Mas é o que eu falei, eu tenho um intermediário do cheque, lembra o tema que a gente viu na aula anterior? Um intermediário que eu dou o cheque nele comendo o cavalo, e aí depois ainda posso tirar meu bispo, tá? Então vamos lá, sem sombra de dúvida. Não, Nisha, aí não. Aí deu até vontade de chorar quase, né? Ela me entregou a dama. Botezinho realmente nesses níveis tão complicados, né, pessoal? Mas tudo bem, era só para a gente queria colocar a ideia de abertura, tá bom? Bom, pessoal, aqui, eu acho que eu vou encerrar, porque realmente agora entregou a dama, né? Ficou complicado, tá? Ah, e aí a ideia é a gente trabalhar um pouquinho as próximas aulas, mas vocês viram que, pensando um pouquinho só nos conceitos, né? Veio rápido ali o desenvolvimento dos cavalos, o D4 agora deu para usar um E4 fácil, posteriormente veio o tema tático de garfo para E5, né? É que os bots são fracos. A próxima aula eu posso fazer já pensando em desenvolver um pouquinho mais, tá bom? Para a aula não ficar muito extensa hoje, vamos encerrar. Espero que tenha ajudado um pouquinho uma forma de pensar nessa faixa de rate, da gente ir com calma muitas vezes, né? Na primeira partida eu demorei um pouquinho mais naquela configuração ali de meio jogo, estava tentando buscar alguma combinação de mate, pensando um pouquinho, né? Se a gente tinha um mate ali em F7 de cavalo, e logo depois
o botzinho fez mais um erro, onde a gente conseguiu fazer um ataque mais fácil sobre o rei dele, tá bom? Espero que tenha valido a pena, pessoal. Excelente fim de semana aí para vocês e até mais. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo. Abração a todos.